Hoje, na classe dos adultos, estudaremos a lição de número 11, que tem como título A Humilhação de Amã e a Honra de Mardoqueu. Concluiremos o capítulo 5 e o capítulo 6 do livro de Esté. Essa demarcação de texto é importante para que você, professor, não se torne cansativo e nem repetitivo em classe, indo e voltando na história sem uma progressão. Se prenda aos versículos e capítulos em que a lição está fundamentada e não ultrapasse esse limite. Para esta aula em específico, temos como objetivos, em primeiro lugar, identificar a ação de Deus no fato de o rei lembrar da boa ação de Mardoqueu. Em segundo lugar, descrever como Amã foi chamado para honrar Mardoqueu. E, por fim, traçar o perfil da síndrome de imperador. Cumpriremos estas finalidades mediante a explicação e aplicação dos pontos e subpontos que estão na lição. Vamos ao texto áureo que nos diz: E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Esté capítulo 6, versículo de número 11. Em uma comparação de traduções, trouxe aqui a paráfrase NTLH que diz: Amã foi, pegou as roupas e o cavalo e vestiu as roupas em Mordecai. Depois levou Mordecai montado a cavalo pela praça principal da cidade e em voz alta gritou. Ele disse isso em voz alta: É isto que o rei faz pelo homem a quem ele quer honrar. É isto que o rei faz pelo homem a quem ele quer honrar. Estamos diante de um dos textos mais icônicos e cômicos do livro de Esté. É impossível não rir fazendo uma leitura progressiva do livro. Chegando aqui nesta passagem, percebemos a reviravolta. Percebemos a ironia da providência, se é assim que eu posso colocar. Deus é um Deus de reviravoltas. Ele frustra o plano dos ímpios. Aqui, nós devemos considerar pelo menos 3 pontos. Primeiro, a providência divina em ação. Amã queria matar Mardoqueu, preparou uma forca para ele, mas agora, mediante a providência de Deus, lá estava Amã prestando homenagem ao seu desafeto, ao homem que ele odiava. Em segundo lugar, a inversão de papéis e a queda do orgulho. O orgulho precede a queda. Ou a queda precede o orgulho. E meus irmãos, olhando para essa inversão de papéis, nós percebemos que aquele homem soberbo, altivo e vaidoso que pensava estar por cima, na verdade, ele estava por baixo, porque o seu orgulho estava cavando a sua sepultura. Em contrapartida, vemos o homem aparentemente esquecido, o homem humilhado, agora em uma inversão de situação, sendo honrado, enquanto o outro estava passando por uma vergonha sem tamanho. E em terceiro lugar, a honra que vem de Deus. O rei, sem saber, estava agindo sob a direção divina ao honrar Mardoqueu. A verdadeira honra, guarde isso aí no seu coração, não é baseada em títulos, posições ou elogios humanos, mas na aprovação de Deus. Não adianta as pessoas me respeitarem porque eu sou presbítero. Não adianta as pessoas me respeitarem porque eu tenho um cargo, porque eu tenho dinheiro. Eu não tenho, irmãos. Mas porque eu tenho muito dinheiro, eu sou rico, as pessoas me respeitarem por aquilo que passa, por aquilo que é efêmero, por aquilo que eu posso perder. Nós devemos ser respeitados pelo caráter. Devemos ser respeitados pela fidelidade, pela postura. E mais do que a aprovação dos homens, devemos buscar a aprovação de Deus, porque os homens muitas vezes aprovam os outros por aquilo que vê. Mas Deus vê além das aparências, Ele vê o coração. Então nós devemos tomar muito cuidado quando somos honrados por homens. Será se Deus está aprovando isso? Será se a mão de Deus está sobre isso? É algo que nós devemos pensar, é algo que nós devemos ponderar durante toda esta lição. A verdade prática nos diz: Deus abate e exalta a quem Ele quer. Ele é soberano. Se humilhados, devemos glorificá-lo. Se exaltados,
a glória continua sendo dele. Então, o servo de Deus, ele passa por momentos em que, de fato, ele é humilhado. Ele passa por momentos, principalmente no seu processo até o cumprimento das promessas, ele vai passar por momentos ali que só Jesus na causa, não é? Momentos de abandono, momentos onde é feito comparações, momentos em que a gente às vezes é tratado como nada. Só que ele olha para esses momentos, eu e você devemos olhar para esses momentos como um momento de crescimento, como um momento de oportunidade para glorificar a Deus. Veja o caso de José, quando ele foi humilhado pelos irmãos, lançado dentro de uma cova, vendido como escravo. Veja, ele utilizou-se desses momentos como uma oportunidade para glorificar a Deus sendo fiel. Principalmente lá na casa de Potifar, quando ele foi acusado injustamente, quando ele foi levado como um prisioneiro. Não é? Qual era a acusação de José? Tentativa de estupro. Aí estava José lá preso, estava José lá no cárcere. Lá no cárcere, ele deu testemunho. Lá no cárcere, ele continuou honrando a Deus, mesmo em contextos de humilhação. Ele continuou crescendo, ele continuou humilde, ele continuou honrando a Deus. Em segundo lugar, destaco ainda dentro da nossa verdade prática que a glória pertence somente a Deus, mesmo na exaltação. Se na humilhação devemos glorificá-lo, muito mais ainda quando ele nos exaltar. Quando Mardoqueu foi exaltado, ele não reivindicou a glória para si. A verdadeira exaltação é aquela que vem de Deus e ela deve ser recebida com humildade, reconhecendo que toda honra e glória pertencem somente a Ele. Seja em momentos de humilhação ou de exaltação, nossa postura deve ser a de dar toda a glória a Deus. Lembrando que Ele é o autor de nossa história e o único digno de louvor. Porque tem gente que pelo processo passa todo humilde, mas quando está desfrutando das promessas fica fofo. Tome cuidado para Deus não lhe jogar de volta no processo. Tome cuidado para Deus não lhe jogar de volta no estágio de preparação. Você chegou lá, meu amigo, você tem que ser 2 vezes, 1000 vezes mais humilde. Glória a Deus. Os discípulos estavam, certa vez, discutindo quem seria o maior no reino. Aí o maior de todos, o mestre, foi lá e lavou os pés deles. Quem é o maior aqui? O maior é o Senhor. Então, eu sendo o maior, eu sendo o mestre, fiz isso por vocês, vai e faça isso uns aos outros. Meus irmãos, o reino de Deus é uma coisa incrível. E os humildes são aqueles que de fato são honrados. Então, a humildade deve ser uma característica do servo de Deus. E eu estou falando aqui de humildade, fazendo um contraponto à exaltação, à vaidade e à soberba, à autossuficiência. A introdução da nossa lição diz: na lição anterior, Esté recebe Assuero e Amã para um banquete. Em vez de fazer seu pedido, ela pede ao rei que compareça a outro banquete no dia seguinte, também junto com Amã. Então aqui a gente está relembrando o que foi estudado na aula passada. Naquela noite, na noite em que terminou o banquete, e era a noite que antecedia o banquete, né, do dia anterior, naquela noite fatos novos aconteceriam em Suzã, alterando totalmente o cenário da história. Deus sabe o que estará nos jornais de amanhã. Nos jornais de amanhã não estaria Mardoqueu, aquele que ficava à porta do rei, o judeu foi morto. Não, os ímpios podem até lançar fake news, os ímpios podem até projetar, os ímpios podem até planejar, mas a notícia de amanhã vai ser aquela que está na mente de Deus. Mardoqueu não será enforcado, Mardoqueu será honrado. E aqui nesta lição em específico, nós estamos atualmente em um momento da história em que poderíamos chamar de entre um banquete e outro. Muita coisa mudaria em menos de 24 horas. E é justamente aqui o tempo dos acontecimentos que estamos estudando, 24 horas. Não há dúvida de que o Deus da providência, que tudo vê, mesmo antes que aconteça, estava guiando os eventos e o coração de Esté. Aprenda uma verdade que ela deveria fazer parte já do nosso conhecimento desde novo convertido.
Quando Deus quer fazer uma coisa, Ele faz da noite para o dia. Escute, quando Deus quer fazer uma coisa, não importa o quão grande ela seja, Ele faz da noite para o dia. Então qual é o teu problema aí do outro lado? Qual é a tua situação insolúvel aí do outro lado? Ah, irmão Murilo, porque é muito difícil, não dá para se resolver, parece impossível. 24 horas. Noite para o dia. Deus pode mudar essa situação. Recebe essa palavra? Deus vai mudar essa tua situação quando chegar o tempo determinado do dia para a noite. Oh, glória a Jesus! Como é bom servir ao Deus de toda providência. Como é bom ter você aqui comigo na Escola Bíblica Dominical. Aos irmãos do YouTube, curtam, comente e compartilhem. O link para baixar o subsídio que estou utilizando como roteiro para esta aula está aqui na descrição do vídeo. Isso é recíproco. Estou dando a vocês o subsídio e eu só peço, meus irmãos, comentem este vídeo aqui, botem aqui embaixo, amém, aleluia, glória a Deus, curtam e compartilhem. Se caiu alguém aqui de paraquedas e ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Meus irmãos da Ferramenta EBD, um abraço mais que especial para vocês. Nossa conferência está se aproximando. Já fechamos com o comentarista da próxima lição, o pastor Elinaldo Renovato. Ele vai estar conosco na conferência. Estamos tentando ainda fechar com o pastor Marcelo Oliveira, que é o comentarista da revista de jovens, mas certamente estarão homens aqui capacitados dentro da nossa conferência. Então, estamos ansiosos para aqueles dias. Esses dias que estão tão próximos. A conferência vai ter início ali mais ou menos dia 23. Um abraço para todos vocês, aguardo os meus irmãos lá em nome de Jesus. Para quem está me assistindo pelo YouTube, já curtiu, comentou e compartilhou, eu vou deixar aqui embaixo também o link para você conhecer a plataforma da Ferramenta EBD. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque a plataforma da Ferramenta tem conteúdo e recursos extraordinários que vão lhe auxiliar em suas aulas e vão tornar você um professor inesquecível. Vamos ao primeiro ponto da lição. Só para lembrar, viu? O link está aqui embaixo. Vai lá e clica. Primeiro ponto da lição. O rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. Vamos lá, meus irmãos. Vamos concluir o capítulo 5. Subponto 1 diz: uma noite decisiva. Dois cenários distintos. Enquanto Assuero foi para o seu aposento, Amã saiu exultante do banquete oferecido por Ester. Afinal, não apenas o rei, mas também a rainha estaria lhe prestando honras. Mas seu júbilo logo se converteu em fúria. Na saída do palácio, viu o judeu Mardoqueu, que nem se moveu diante da sua presença. Amã conteve sua ira, mas precisava desabafar. Foi para casa e chamou seus amigos e sua mulher, Zeres, para falar de sua frustração. A riqueza e a elevada posição no reino não satisfaziam, enquanto visse Mardoqueu assentado à porta do rei. Amã não podia nem mesmo esperar pelo dia da pretendida matança geral dos judeus. O ódio lhe consumia. Aconselhado pela sua mulher e pelos seus amigos, decidiu pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu no dia seguinte. Amã foi dormir, ou se não foi dormir, foi supervisionar a construção da forca. Contudo, naquela mesma noite, Assuero perdeu o seu sono. Olhando os versículos finais do capítulo 5, nós percebemos que Amã estava todo pomposo, porque ele já era amigo chegado do rei. Ele já tinha acesso ao rei, o rei já tinha honrado Amã e o engrandecido em uma ocasião anterior. Agora, pelo prisma de Amã, em seus pensamentos, a própria rainha estava lhe prestando honra. E me parece que o contexto da situação aqui fala de uma honra que provavelmente nenhum outro funcionário, nenhum outro cargo de confiança tinha recebido. Participar de um banquete nos aposentos da rainha, onde só estaria Amã, o convidado, o rei e a rainha. Então, ele estava de peito aberto, estava de cabeça alta, nariz empinado. Quando o rei pediu a Ester que apresentasse sua petição, o primeiro-ministro se sentiu ainda mais confiante. Ou seja, se Ester tem algo a pedir ao rei, e se ela me convidou para comparecer no banquete,
é porque ela valoriza a minha opinião. É porque ela quer ouvir o que eu tenho a dizer. E com isso, Amã, ele ia inflando o seu ego. Agora, meus irmãos, dentro desse banquete aqui, nós vemos a soberania de Deus e a sua providência em 3 momentos aqui. Primeiro, Esté, ela não denunciou Amã abertamente nesse primeiro banquete. Ela se reteve. E isso era Deus conduzindo Esté. Era Deus orientando Esté naquilo que ela falaria. Ela adiou a revelação do inimigo que estava ali diante dela. E a finalidade disto era: Mardoqueu seria honrado em 24 horas e Amã seria humilhado. Esté não sabia dos acontecimentos subsequentes, mas Deus, que conhece o fim desde o princípio, sabia exatamente o que iria acontecer. Em segundo lugar, nós observamos que a mão soberana de Deus atuou no coração do rei. Por quê? Assuero disse: olha, eu quero saber o que é que você quer. Aí Esté disse: se o rei me recebeu bem, se eu achei graça aos olhos do rei, participe de outro banquete e então eu vou contar ao rei aquilo que eu preciso falar. Meus irmãos, Assuero, ele era uma pessoa muito ocupada. Ele teve que cancelar os compromissos do dia seguinte para poder atender novamente a este convite de Esté. E mais que isso, Esté lhe negou uma resposta de imediato, lhe causando uma curiosidade. Os monarcas persas não recebiam isso muito bem. Mas Deus atuou no coração de Assuero para que ele ouvisse Esté nesta situação e participasse de um outro banquete junto com Amã. E a terceira evidência da soberania de Deus neste primeiro banquete aqui é que nenhum dos servos de Esté, que sabia da sua nacionalidade, a denunciou a Amã. Porque se alguém... A corte ali é um jogo de poder, uma coisa muito suja. E tinha muita gente ali querendo favores, muita gente ali querendo subir, muita gente ali... Então é um jogo de mentiras ali, de aparências. Mas nenhum dos servos de Esté, buscando lucro pessoal, vantagem pessoal, denunciou a sua nacionalidade a Amã. Porque se Amã sabe por antecipação que Esté era judia, provavelmente ele planejaria algo a fim de que Esté não intervisse nessa situação. Só que até isso lhe foi oculto. É a mão providencial de Deus. Os estudiosos da Bíblia, um deles aqui, o William Barclay, ele diz uma coisa interessante. O orgulho é o solo no qual todos os outros pecados crescem. E é a fonte de onde todos os outros pecados se originam. Repito, Amã era altivo, vaidoso e soberbo. Ele, deixando este banquete, estava nas nuvens. Ele saiu nas nuvens, não é? Seu coração era um coração orgulhoso. Nós vamos ver que esse orgulho de Amã o levou a planejar não só a morte de Mardoqueu, mas junto com o consentimento do rei, assinar um decreto genocida de extermínio de todos os judeus, de milhares, de milhões de pessoas. O orgulho é uma coisa terrível. O orgulho é o terreno fértil de onde todos os pecados nascem. E ele saiu desse banquete nas alturas. O rei me honra, a rainha me honra, e ele saiu lá em cima. Mas seus pés voltaram para o chão quando ele passou pela porta do rei e viu Mardoqueu. Se em ocasiões anteriores Mardoqueu se recusou a se inclinar, ele agora se recusa a se levantar diante de Amã. Amã ficou, eu não acredito nisso, e o coração dele amargou. E ele conteve ali a ira momentaneamente, mas foi para casa desabafar, junto aos seus amigos e suas mulheres. E ele desabafou. Ele disse: eu tenho isso, eu sou grande, eu tenho riqueza, eu tenho posição, o rei gosta de mim, a rainha gosta de mim, eu tenho filhos, mas isso não me traz felicidade enquanto eu ver esse Mardoqueu. Isso é terrível, irmão. Tenho pena desse tipo de gente. Você vê, às vezes tem aquela pessoa que tem tudo, não é? Às vezes está lá em cima, em posições eclesiásticas. Às vezes está lá no pico da pirâmide financeira, está lá em cima, é uma pessoa rica, bem abastada, tem carro, moto, tem tudo que você imaginar, mas sente inveja de quem não tem nada.
Sente, eu não suporto ver ele. Eu não suporto ver ela. Era Amã. Tinha tudo. Mas queria ver a ruína, a desgraça de Mardoqueu. E eu vou concluir esse ponto aqui porque ele é grande mesmo. É a conclusão praticamente do capítulo... Aliás, a conclusão do capítulo 5. Diante de tudo isso, esse sentimento de ódio, esse sentimento perverso que Amã tinha, contaminou sua esposa. Contaminou seus amigos, de sorte que o plano para enforcar Mardoqueu partiu desse conluio, dessa conspiração entre eles. A sugestão veio de seus amigos e de sua esposa. Eles estavam contaminados pelo ódio, pelo sentimento horrível que habitava no coração de Amã. Aquele círculo ali era um círculo de trevas. Devemos tomar cuidado, meus irmãos, para não estar perto de gente assim, porque o ódio, o orgulho, a altivez, a vaidade é algo que contamina. Se afasta de gente assim. Corta os laços com gente assim, porque você vai ficar contaminado. E você vai trazer isso para dentro de sua casa. Você vai trazer isso para a sua vida. Muito cuidado, meus irmãos. Ponto de número 2. Agora vamos correr, né? Vamos mais rápido agora. Forca ou honra? E aí? A lição diz: enquanto Mardoqueu dormia, duas pessoas planejavam seu futuro. Amã lhe preparou uma forca. Assuero, um dia de honra. O que iria prevalecer? O que é que vai prevalecer? Essa situação aqui, ela nos ensina que mesmo quando não temos o controle das ações alheias, e não temos, Deus, em sua soberania, dirige os eventos para que seus propósitos prevaleçam. Você não tem controle das situações que lhe cercam, mas há um Deus no céu que faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que nele esperam. Você vê, vou voltar ao exemplo de José. José não tinha controle das situações que o cercavam, mas havia um Deus que estava guiando a sua história, mesmo pela cova, mesmo pela calúnia e mesmo pela prisão. Há um Deus que está guiando a sua história. Eu sei que você pode olhar para trás e enxergar um passado de muita dor. Você pode olhar para os lados e perceber uma certa rejeição, uma certa dificuldade, inveja daqui, ódio de lá, mas há um Deus que está guiando a sua história. O que vai permanecer, o que vai prevalecer, o que vai acontecer é o plano de Deus. Escute, o que vai prevalecer é o plano de Deus. Glória a Jesus. Salmo 37, verso 12 e 13. O ímpio trama contra o justo, e contra ele range os dentes, assim, de raiva. O Senhor, porém, ri, pois vê que se aproxima o seu dia. Vai, ímpio, range os dentes. Quem está no controle da minha história é Deus. Subponto 3. 5 anos depois. Já haviam se passado cerca de 5 anos de quando Mardoqueu revelou a conspiração contra Assuero. Tudo ficou aparentemente esquecido. Naquela noite, contudo, o Deus que tem poder sobre as coisas, incluindo a fisiologia humana, tirou o sono do rei. Sem dormir, Assuero ordenou que trouxessem e lessem perante ele o livro de registro dos fatos importantes do reino. Irmãos, aqui nós estamos entrando propriamente no capítulo de número 6. E preste atenção. Há esquecimentos que são necessários. Escuta isso que eu vou lhe dizer porque é muito forte. Há esquecimentos que são necessários. Há certas ocasiões em que você é esquecido, não porque a pessoa simplesmente não quis lembrar de você. Você é esquecido por uma ação de Deus. Você está aí, não lembrado de mim, não lembrar. Às vezes é Deus fazendo com que realmente você viva esse período do esquecimento. Para que lá na frente você de fato experimente tudo o que Ele tem de bom para a sua vida. Nada, meus irmãos, acontece por acaso. O Isber, ele levanta algumas posições. Foram as preocupações
com os assuntos de Estado, que não deixaram o rei dormir? Ele estava preocupado com suas finanças? Será que havia comido e bebido demais no banquete da rainha? Ou será que estaria intrigado com um pedido misterioso de Esther que não fez dormir naquela ocasião, naquela situação? Não foi isso. Eu penso que foi Deus que queria lhe comunicar algo naquela noite. Aí acontece a questão de ele dizer assim, eu quero que vocês leiam as crônicas para mim. Olha, nada acontece por acaso. O rei poderia chamar um bobo da corte, poderia mandar buscar uma concubina no harém, ele poderia trazer um músico para tocar, para o entreter, ele podia jogar com os seus guardas, ele podia fazer qualquer outra coisa, mas ele pediu para que alguém lesse para ele as crônicas do rei. Mardoqueu foi esquecido, nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. O que foi que levou Mardoqueu a ser esquecido naquela ocasião? Já que os persas honravam muito atos de fidelidade para reprimir a rebelião, para reprimir as conspirações e aprovar a fidelidade, aprovar os comportamentos que beneficiavam o reino. Será que foi algum escriba inexperiente que se esqueceu ali de fazer uma anotação, se esqueceu ali de protocolar, não sei, de levar a presença do rei? Será que foi alguém que não gostava de Mardoqueu, que só escreveu e não levou o assunto para a corte real? A gente não sabe. Mas o que a gente pode deduzir, o que a gente pode afirmar, não deduzir, afirmar com certeza aqui, foi a mão de Deus. Nada acontece por acaso. Você está vendo aqui sua história? Sua história está correndo. Aí você pensa que a história tá indo assim, ai, pra baixo, voltando, ai, assim, e assim, assim. Não. Deus está conduzindo sua história por onde ela tem que ir. Ele está no controle de tudo. Nada acontece por mero acaso. Glória a Deus. Glória a Deus. Até mesmo a leitura de um livro foi uma ação da providência de Deus. Às vezes, aquele encontro que não deu certo, aquela viagem que aconteceu ou que não aconteceu, aquele evento que tu disse, rapaz, isso aqui foi muito ruim, nada foi por acaso. É Deus guiando a tua história. Confia nele, irmão. Descansa nele. Para de ficar, ai meu Deus, a providência de Deus está no controle da história. Você vê que nenhum pardal cai sem o consentimento de Deus. Com relação a você, até os cabelos da tua cabeça são contados. Deus é um Deus de providência. Deus é um Deus de detalhes. É um Deus de detalhes. Vamos ao ponto 2. Amã é chamado para honrar Mardoqueu. Subponto 1. Um ato de justiça. A lição diz: quando ouviu a leitura da crônica, Assuero perguntou aos seus servos que honra e recompensa Mardoqueu havia recebido. Coisa nenhuma se lhe fez, responderam. Capítulo 6, versículo 3. A maneira direta como se referiu ao nome de Mardoqueu demonstra que Assuero conhecia bem. Logo se interessou em recompensá-lo, mas ainda não sabia como. Perguntou então quem estava no pátio exterior do palácio. Era Amã, que buscava uma oportunidade para pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu na forca que tinha preparado perto de sua casa. O inimigo seria o definidor da bênção. Leia o capítulo 6, versículo do 1 ao 5. A demora em um rei recompensar Mardoqueu tinha a mão de Deus. Já falamos sobre isso aqui, nada acontece por acaso. É porque às vezes a gente se encontra assim. A gente quer um sapato maior do que o nosso pé. Aí se Deus vai lá e dá o sapato maior do que o teu pé, já dizia um certo pregador, o povo vai rir de tu, é o palhaço. Sapatão aí, anda tropeçando pelos cantos, sapatão grande aí, negócio feio. Hein? Não. Seu pé vai crescer e Deus vai lhe dar o sapato no tamanho certo. Foi isso que aconteceu com o Mardoqueu. E o rei, agora, desejando honrar Mardoqueu, quem é que chega? Quem é que vem chegando? Vinha Amã, pensando, vai morrer, vai ser um espetáculo. Alguns dizem que ele colocou a forca no muro da cidade para que Mardoqueu ficasse pendurado lá. Outros dizem que ele não seria pendurado em uma forca pelo pescoço, ele seria empalado. Mas, irmão, chegou lá Amã,
o rei gosta de mim, a rainha gosta de mim, não vão me negar o pedido, Mardoqueu vai morrer. Aí o rei, quem está no palácio? Quem foi que chegou cedinho? Essa hora, o dia tá raiando aqui. Quem foi que chegou? Amã. Mande que ele entre depressa. Olha, irmão, Amã ficou ainda mais fofo. Oxente, eu mal cheguei, eu era que ia pedir uma audiência com o rei, agora é o rei que tá me chamando. Ô, Mardoqueu, tu vai ver agora o que é bom pra tosse. Mas olha, irmãos, até o fato de Amã chegar no exato momento era a mão de Deus. Porque se ele se atrasa 2 horas, seria outro funcionário. Seria outra pessoa a puxar o cavalo. Mas até isso, ele chegou na hora certa, no momento certo. Amã, o que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer? O que é que eu devo fazer com um homem que eu quero honrar? Aqui está, essa pergunta ela está presente no subponto de número 2 aqui. Presunção e autoconfiança. Amã entrou em êxtase, a lição diz. A proposta do rei, que pensava ser para ele, o levou a esquecer Mardoqueu e a forca que havia preparado. Amã precisava de afagos em seu ego para sobreviver. Um quadro realmente doentio. Presumiu-se digno de honra e uma das presumir-se digno de honra é uma das manifestações de soberba e orgulho. Olha o que diz o versículo 6 e 6. Entrando Amã, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? E Amã pensou consigo: a quem o rei teria prazer de honrar senão a mim? Aí olha o que é que Amã vai fazer. Ele vai pedir só o melhor. Era quase uma coroação. Era quase uma posse. Ó, o homem a quem o rei deseja honrar. Sabe o que é que esse homem merece? Esse homem, ele merece o seguinte, rei. Ele deve ser honrado com o cavalo do rei, com as vestes do rei, e um dos principais príncipes do rei deve puxar esse cavalo e gritar em toda a cidade: é isto que o rei faz ao homem que ele deseja honrar. Coloque a coroa real também na cabeça dele, viu? Grandeza, ele suspirou. Como eu sou grande, bendito seja eu, engrandecido seja o meu nome. Muito bem, Amã. Aprovada as tuas palavras. Vai e faz isto com o judeu Mardoqueu. Irmão, olha pra cá. Imagina o semblante de Amã. Ouviu, Amã? Vai e faz isso com o judeu Mardoqueu. Eita Deus de reviravoltas! Deus é um Deus de reviravoltas. Oh, glória a Jesus! Oh, glória a Jesus! Vai e... Como é? Faz isso. Amã, vai e faz isso com Mardoqueu. Meu Deus! Imagina aquele homem deixando a presença do rei. Imagina aquele homem no estábulo pegar o cavalo do rei. O cavalo que o rei montava. Imagine ele pegando vestes reais. Imagine ele na porta do rei, onde Mardoqueu estava. Amã chegou, Mardoqueu nem se levantou, nem se... Vem cá. Vou morrer não. Vestindo Mardoqueu das vestes reais. Eita. Deus faz isso. Oh, glória a Deus. Se preocupe em ser humilde. Se preocupe em honrar a Deus. Se preocupe em ser fiel. E deixe que Deus vai cuidar da sua honra. O terceiro subponto diz o seguinte: o devido lugar da honra. Que se fará o homem cuja honra o rei se agrada? Era a pergunta do rei. É preciso considerar sempre que a honra não se exige, se recebe com humildade. Mesmo com toda a honra recebida, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Uma honra efêmera pode nos levar a esquecer nosso lugar e deixar ao vento.
É preciso manter os pés e nos deixar ao vento. É preciso manter os pés no chão. Amã saiu gritando em todas as portas da cidade, em todas as praças, na principal, aqui. Olha, irmão, ele queria que Mardoqueu lhe prestasse honra. Mardoqueu não fez isso. Agora era ele quem estava prestando honra a Mardoqueu e pedindo que os outros fizessem o mesmo. Deus honrou Mardoqueu. O Isber diz que uma pequena vírgula faz uma grande diferença. E ele pensava sobre estas palavras quando leu Provérbios 29 e 23, que diz: a soberba do homem o abaterá, vírgula, mas o humilde de espírito obterá honra. De que lado da vírgula você está? Do primeiro ou do segundo? Oh, que Deus nos ajude a manter um coração humilde. Que Deus afaste de nós os sentimentos, o coração de Amã. Aleluia, aleluia. Depois de acontecido tudo isso, de toda esta homenagem prestada, Mardoqueu voltou à porta do rei, continuou a mesma pessoa. Mas Amã fugiu envergonhado. Olha, eu escrevi hoje pela manhã no Instagram, você vai assistir essa aula, já vai ter passado já, mas eu escrevi essa manhã que a soberba, o orgulho, antes de conduzir à ruína, certamente ele conduz à ruína, ele conduz primeiro à humilhação, à angústia e à vergonha. Amã saiu escondendo o rosto. Talvez as pessoas, quando viam ele, se curvavam diante da rua. Se curvavam diante dele no meio da rua. Mas parece que ele não fazia caso nesse momento, estava envergonhado. Porque apesar das pessoas se curvarem ali diante dele naquele momento, por trás riam dele. Não adianta ter honra pelo cargo. Não adianta ter honra pela posição. Porque as pessoas vão lhe respeitar por aquilo ali, mas não lhe respeitam de fato por quem você é. Amã foi envergonhado para sua casa. E lá, ele teve mais uma reunião com a sua esposa e com os seus amigos. E essa reunião foi completamente diferente da primeira. Mas vamos ao ponto de número 3, a síndrome de imperador. A soberba de Amã. Quando fez sua sugestão ao rei, imaginando que a honra seria para ele, Amã revelou ter a síndrome de imperador. Ele queria roupa de rei, cavalo de rei e coroa de rei. Amã é retratado, ou é o retrato clássico de alguém dominado pela síndrome do imperador. Ele queria o que o rei poderia, ou que somente o rei poderia possuir, as roupas, o cavalo e a coroa. Essa síndrome, ela se manifesta quando alguém acredita que merece todas as honras e privilégios, colocando-se em um pedestal inalcançável. Oh, irmãos, às vezes a gente olha pra gente, que Deus nos guarde ser essa pessoa, mas às vezes a gente olha pra gente assim, e a gente se cala. Tem uma frase interessante que diz o seguinte: em muitas ocasiões, os sábios se fazem de tolos, para verem até onde os tolos se farão de sábios. E a gente olha assim, porque somente eu, fulano não, beltrano não, nojinho aqui, nojinho ali. Essa atitude soberba, egocêntrica, reflete a autossuficiência e um desejo insaciável de controle e poder. A síndrome de imperador nos desvia do propósito de servir a Deus e ao próximo. Essa síndrome, ela nos enfraquece espiritualmente. Ela nos afasta de Deus. De maneira que, meus irmãos, a exaltação pessoal, a autossuficiência, cava a nossa sepultura espiritual. Devemos tomar muito cuidado com isso aqui. Muito cuidado com a síndrome do imperador. Você não é a última Coca-Cola do deserto, não. Você não é aí o bambambam da sua igreja, não. Você é servo.
Porque se me ferir, se me fizer isso... Lá em cima, somos servos. Aprenda a passar pelo tempo da humilhação. E aprenda, mais ainda, a passar pelo tempo da promessa. Para que você não volte para o tempo da humilhação. Temos o segundo subponto e último que diz um mau prenúncio. Amã chegou em casa arrasado e contou para a mulher e os amigos o que lhe havia acontecido. Que frustração! E se esperava uma palavra de consolo, não foi o que ele recebeu. Ouviu uma sentença aterradora. Se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes certamente cairás perante ele. Isto é 6:13. A declaração da mulher e dos amigos de Amã pode indicar que conheciam a história dos judeus, um povo que já havia sobrevivido a muitos sofrimentos e ameaças. Era um prenúncio ou um mau prenúncio para Amã. Dentro do primeiro encontro deles ali, havia muita altivez. Amã pensava estar por cima. Havia muita coisa ali, né? Muito sentimento de grandeza ali. Agora aqui temos um homem humilhado. Em 24 horas, olha como as coisas mudam da noite para o dia. Em 24 horas, temos um homem ali humilhado. Um homem para baixo. Essa reunião aqui, Amã não estava se gabando de suas grandezas como na primeira. Ele estava contando sua humilhação. E meus irmãos, a essa altura, sua esposa e seus conselheiros fizeram esse comentário. Você não vai prevalecer diante de Mardoqueu, ainda mais se ele é da linhagem dos judeus. Provavelmente um conhecimento da resiliência desse povo. E não só isso, dos feitos poderosos de Deus no passado em benefício dos judeus. Oh glória! Oh glória! Deus é um Deus que muda situações. Deus é um Deus de reviravoltas. Amã mal terminou ali de conversar, mal se recuperou daquela situação de humilhação. Os eunucos chegaram. Dentro da leitura bíblica, isso é mais um mau prenúncio. Ele não tem mais o controle das circunstâncias. Ele é convocado pelos eunucos da mesma forma que Vasti foi convocada antes de desaparecer da corte real. Enquanto Amã se perturbava, Esté assumia o controle. Deus é, repito, é um Deus de providência. Vamos concluir, meus irmãos, nossa lição com 3 aplicações finais que já trabalhamos ela em todo o decorrer da aula. Primeira, avalie se você tem mostrado sinais da síndrome do imperador, buscando poder e honra a qualquer custo. Lembre-se de que nosso papel é servir e não ser servido. Quero ser o melhor professor, quero ser o dirigente, quero ser isso, quero crescer mais do que todo mundo. Você é servo. E o servo é que de fato é grande no reino de Deus. 2. Reconheça os perigos da exaltação pessoal. O desejo por poder pode facilmente se transformar em uma armadilha que nos afasta da verdadeira missão que Deus nos deu. Às vezes a gente corre o risco de fazer a obra de Deus sem estar com Deus, por conta do nosso coração que só busca crescimento e exaltação, promoção pessoal. 3, confie no caminho de Deus e evite os desvios do orgulho. A verdadeira honra e glória vem de seguir a vontade de Deus com humildade, não de buscar o trono que só Ele pode ocupar. O que é de Deus é somente de Deus. Se contente em ser servo. Se contente em ter a sua parcela dentro dos projetos divinos. Se alegre com aquilo que Deus planejou para você. Deseje, busque. Busque com toda a sua força. Busque com toda a sua força. Amar aquilo que Deus ama. Busque com toda a sua força se contentar naquilo que Deus reservou para você. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Próxima aula tem mais.
Oh, como tá bom. Se fosse um culto pentecostal aqui, dava para dar um monte de rajada de glória aqui, um bocado de ponto desse, viu? Mas a gente vai se segurando aqui. Na próxima aula falaremos sobre o banquete de Esther, denúncia e livramento. Te aguardo lá. Um ótimo final de semana, uma ótima aula de escola bíblica dominical. Não se esqueça, abra a jaula.